Olá, nós vamos falar hoje a respeito da Câmara dos Deputados. Estamos vendo o Poder Legislativo, vamos começar a falar da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das prerrogativas, das imunidades, tudo isso dentro desta situação de hoje. O número de deputados federais para cada estado, bem como no Distrito Federal, ele é fixado por lei complementar. Ele é fixado de forma proporcional ao número de habitantes. E pela Constituição, ele vai ser estabelecido pela lei complementar no ano anterior às eleições. Vale lembrar que a última lei complementar, nesse sentido que nós tivemos, foi a promulgada em 1993. Esta lei complementar, ela fixou o mínimo de 8 deputados para cada estado e o máximo de 70 deputados no estado. A Constituição Federal determinou que fossem feitos ajustes no ano anterior à eleição, justamente porque os deputados representam o povo. Então, dependendo do estado, o número de deputados deve ser maior em função do grande número populacional. Porém, a última lei complementar já fez a fixação do mínimo de 8 e máximo de 70. Portanto, o estado com maior número de habitantes elege 70 deputados federais e o menor elege 8. É o caso do estado de São Paulo, que é o que mais tem representantes na Câmara dos Deputados. Ele tem 70 deputados federais. Segue o estado de São Paulo, Minas Gerais, que tem 53 deputados. Todos os outros têm um número bem menor. O mandato do deputado é de 4 anos. Os candidatos que na eleição proporcional não obtiverem número de votos suficientes para tomar posse na qualidade de titular do mandato eletivo, eles passam a figurar na ordem decrescente dos votos na lista de suplência do partido ou da coligação. Eles poderão ser convocados para substituir o deputado titular temporariamente ou em casos de licença ou afastamento. Definitivamente, em caso de morte, renúncia ou perda do mandato. O suplente sempre será da mesma coligação ou do partido do deputado que será substituído. Quando necessário, é convocado então o suplente pela mesa diretora. Na eventualidade de recusa desse suplente em assumir o mandato, é convocado o próximo da lista que foi enviada pelo TSE. Para ser eleito como deputado federal, são necessários alguns requisitos. Dentre eles, é necessário ser brasileiro, ter no mínimo 21 anos de idade, estar em pleno gozo do exercício dos direitos políticos, ter alistamento eleitoral, possuir domicílio eleitoral na circunscrição, ser filiado a partido político, tudo isso nos termos do artigo 14, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Na Câmara dos Deputados, é comum se ouvir falar em bancada. Este é o termo utilizado informalmente para falar sobre deputados de um mesmo estado, ou deputados com assunto em comum. Na verdade, a bancada é um partido ou bloco parlamentar. Bloco corresponde à aliança de 2 ou mais partidos que passam a atuar na Câmara como um só grupo, sob liderança comum. A legislação elaborada pela Câmara dos Deputados, em sua função interna, leva o nome de resolução. Relativamente ao Senado Federal, a composição do Senado é de 81 senadores. Esses senadores são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário. Logo, é eleito o candidato que obtiver maior número de votos no estado em que concorre. O Senado Federal, ele representa os estados-membros. Assim, o número é igual em todos os estados. Cada estado possui 3 senadores. Nós vimos então que o número de deputados tem a ver com o número de pessoas do estado, com o número da população. O Senado não. Como ele representa os estados, são 3 para cada estado, o número é igual. O mandato do senador é de 8 anos, mas como as eleições acontecem de 4 em 4, em cada eleição elegem-se senadores. Em uma eleição, nós elegemos um senador,
na outra eleição, elegemos 2. Por isso, nós dizemos, na verdade, que a casa renova-se alternadamente com 1/3, eu elejo um dos 3, e 2/3 na outra eleição, elejo 2 deputados, então sempre sai um e entra mais um, ou saem 2, entram 2 novos. O mandato, então, é de 8 anos, mas a cada 4 eu faço a renovação do Senado. Para ser eleito como senador, é necessário registrar sua candidatura juntamente com o registro de 2 suplentes. São requisitos para registro como senador ou suplente: ser brasileiro, ter no mínimo 35 anos de idade, estar em pleno gozo do exercício dos direitos políticos, ter alistamento eleitoral, possuir domicílio eleitoral na circunscrição, ser filiado a partido político, nos termos do artigo 14, parágrafos 3º e 4º da Constituição. O candidato ao Senado, ele faz o registro de 2 suplentes, que, em regra, o povo vai eleger sem saber que está elegendo, e o que é pior, sem saber quem são, porque, na verdade, eu vou eleger o senador e não os suplentes. Os suplentes vão com ele porque foram registrados juntos. Só que o problema é que o suplente substituirá temporariamente o senador em casos de licença ou afastamento e vai substituir na verdade vai suceder definitivamente em caso de morte, de renúncia ou perda do mandato. Não se pode olvidar que não é incomum um senador deixar seu cargo por ter sido convidado para assumir o ministério. Nesse caso, assume o suplente que o povo não elegeu, porque sequer sabe quem é. O senador, então, neste caso, foi o único votado, e com ele levou mais 2, que eu não sei quem são. Se ele sair, eu fico com alguém que eu não elegi. O Senado é visto com o objetivo de frear o ímpeto da Câmara. Como eles têm, por isso ela é considerada a Casa Alta, como eles têm no mínimo 35 anos de idade e o número de senadores é bem menor, é muito mais fácil eu ter um equilíbrio, uma reflexão no Senado do que eventualmente na Câmara. Por essa razão, é ele quem vem frear o ímpeto da Câmara. Afora isso, o Senado exerce importantes funções, dentre elas, é ele quem suspende execução de lei considerada inconstitucional pelo STF no controle difuso. Então, sempre que eu tenho uma lei inconstitucional, que é decretada inconstitucional, em recurso extraordinário do Supremo, pelo controle difuso, o Supremo profere a decisão da inconstitucionalidade, mas ela é inter partes. Para dar efeito erga omnes, encaminha para o Senado Federal. E ele é quem vai, por meio de resolução, suspender a eficácia da lei. Uma segunda função importantíssima do Senado é que cabe a ele julgar presidente e vice e ministros no caso de crime de responsabilidade, no caso de impeachment. O Senado elabora a resolução sempre que ele estiver trabalhando com competência interna. Na sua função interna, ele elabora resolução. Então, Senado e Câmara que compõem o Congresso Nacional. Prerrogativas, inviolabilidade, vedação aos parlamentares. Os deputados e senadores, eles são agentes políticos investidos de mandato legislativo federal. Para exercer uma ou duas legislaturas. Os deputados exercem uma legislatura e os senadores 2 legislaturas, em função do mandato de 8 anos. Deputados e senadores, para assumir o mandato eletivo, eles podem se afastar dos cargos, dos empregos ou das funções que eles exerçam. Aos deputados e aos senadores, para dar segurança no exercício do mandato e objetivando maior liberdade, são conferidas aos parlamentares prerrogativas e imunidades. Por outro lado, também são impostas algumas vedações, desde a diplomação, para alguns casos,
e outras desde a posse. Tudo com o objetivo de preservar o princípio constitucional da moralidade administrativa, evitando assim o tráfico de influência pela autoridade para benefício pessoal dos detentores do mandato eletivo. Vamos então começar a falar das prerrogativas e imunidades dos parlamentares. Em virtude da separação dos poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto que buscam a proteção do parlamentar no exercício das funções, coibindo abusos e pressões dos demais poderes. Imunidades são as prerrogativas que asseguram condições aos congressistas para terem uma atuação independente. São prerrogativas que excepcionam o direito comum. Aos parlamentares são atribuídas imunidades. Portanto, a imunidade, nós dizemos que ela é pessoal e intransferível. A imunidade é irrenunciável, porque é de ordem pública. E também indisponível. Então, deputado e senador não pode, de forma alguma, transferir a imunidade, renunciar à imunidade, dispor da imunidade e, eventualmente, transmitir para alguém. Nada disso pode ser feito porque a imunidade é inerente aos parlamentares. Sendo assim, eu tenho dois tipos de imunidade: imunidade material e imunidade formal. O marco inicial da imunidade material é a posse e ela se mantém durante o exercício da função e para o exercício da função, seja dentro ou fora do parlamento. Então, sempre que eu pensar em imunidade material, é aquela que só pode ocorrer em relação ao parlamentar em exercício. Ele nem precisa estar dentro do parlamento, mas tem que estar em exercício. A imunidade material, ela não atinge o parlamentar licenciado ou afastado. Tampouco ela atinge o parlamentar eleito e que ainda não foi investido na função. A imunidade material ou inviolabilidade material, como é conhecida, ela funciona como espécie de garantia constitucional que impede a responsabilização penal, política, civil e administrativa de suas opiniões. Ela impede, então, que ele responda pelo que ele fala, pela opinião dele e pelas votações que ele profere. Então, nós dizemos que vai impedir a responsabilização por opiniões, palavras e votos. Nessas condições, o parlamentar não comete crime, nem mesmo diante de uma atitude dolosa. A imunidade material, ela impede que o parlamentar seja condenado ou responda por crime ou por indenização por dano moral, impede ainda perder o mandato e sofrer processo administrativo. A imunidade material é permanente, posto que acompanha o parlamentar mesmo após o mandato, ou seja, não permite que com o término do mandato o parlamentar possa responder por aquilo que ele disse no exercício da função. A imunidade material permite que o parlamentar não seja perseguido em razão de sua atividade na tribuna. Referida uma imunidade, ela é para assegurar ampla liberdade nas votações de projetos de lei que muitas vezes poderiam desagradar parte da população. Apesar de serem esses projetos necessários para a própria população, uma gama de pessoas ainda não concorda com situações novas, porque eles entendem afetar os bons costumes, afetar a moral. Então fica bastante complicado o deputado, o senador falar, inclusive falar, não é nem só votar, falar sobre alguns assuntos. Por conta disso, o parlamentar é livre em suas palavras e votos. Pelo que o parlamentar disser no exercício da função, ele não pode ser responsabilizado. Para eu ter imunidade material, eu preciso respeitar alguns pressupostos. Pressupostos da imunidade material.
Os atos praticados são por voto, por palavra e por opinião, só. E eu tenho que ter eficácia temporal permanente, porque não tipifica crime, não tipifica conduta ilícita, nem mesmo após o término do mandato. Como nós já falamos, as imunidades são inerentes ao parlamentar, não podendo ser estendidas a ninguém. Todavia, o STF entende que a garantia protege inclusive os jornalistas que eventualmente publiquem as declarações dos parlamentares, desde que somente reproduzam fielmente a fala, sem deturpá-las de forma nenhuma. Por outro lado, não se estende aos auxiliares e assessores desses parlamentares, nem mesmo ao suplente, que só goza do benefício se estiver no cargo. Também não se estende aos parlamentares licenciados ou afastados para assumir outro cargo. A imunidade formal. A imunidade formal ela é relativa a duas coisas, prisão e processo. Então, a imunidade formal ela é relativa a processo penal ou à prisão do parlamentar. Não precisa que o parlamentar esteja exercendo a função quando da prática do crime. Então, o marco inicial é diferente. Esta começa na diplomação. Desde a diplomação, que é o ato em que o Tribunal Eleitoral ratifica a nomeação do candidato, o parlamentar conquista a imunidade formal. Então, esta é a imunidade formal, desde a diplomação. Imunidade relativa à prisão é a primeira. O parlamentar ele não pode ser preso, salvo se for em flagrante de crime inafiançável. Podemos lembrar que crime inafiançável, por exemplo, nós temos a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, crimes hediondos, racismo. Por isso ele pode ser preso. Porém, tem que ser em flagrante. Se o parlamentar for preso, então só nessas condições que ele pode ser preso. Se for preso, os autos são remetidos dentro de 24 horas para a casa respectiva. E pelo voto da maioria de seus membros, será decidido sobre a prisão. Cabe lembrar que com essa imunidade, dificilmente o parlamentar conseguirá ser preso. Por uma razão mais forte ainda, ele não vai permanecer preso, porque já é difícil ser preso, que dirá permanecer preso. Porque ele só pode ser preso se for em flagrante de crime inafiançável. Em 24 horas, a casa ciente pode decidir sobre a prisão. Então, eventualmente, pode ser que ele não permaneça preso. O parlamentar, em relação à prisão, esta é a condição. Mas em relação ao processo, primeiro tem que ser processo penal. O parlamentar não tem imunidade em relação a inquérito policial, que poderá ser instaurado, encerrado, e essa conclusão encaminhada ao Procurador-Geral da República, que poderá oferecer a denúncia contra o parlamentar por qualquer crime cometido. O STF poderá receber a denúncia e, neste momento, dar início à ação penal. Porém, o processo não prosseguirá se a casa a qual pertence o parlamentar sustar o processo. Sempre que for recebida denúncia contra deputado federal ou senador por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à respectiva casa. Recebendo a comunicação, a casa pode sustar o processo. Suspende a prescrição e somente permite que o parlamentar responda após o término do mandato. Então, mesmo recebida a denúncia pelo STF e iniciada a ação penal, é a casa que vai decidir se o parlamentar deve responder de imediato ou somente após o término do mandato eletivo. Para tanto, pode requerer a sustação do processo qualquer partido político que estiver representado na casa. Não precisa ser o partido político do candidato que está sofrendo o processo, pode ser qualquer partido político. Não cabe à mesa diretora agir de ofício.
e nem parlamentares podem requerer isoladamente. Só quem pode requerer é partido político. Então, nesse caso, partido político protocola o pedido perante a mesa diretora da Casa Legislativa a qual pertença o parlamentar. A Casa vai ter 45 dias para apreciar e votar, se entender de sustar o processo. A Casa tomará essa decisão por maioria absoluta de seus membros. Esgotado esse prazo sem votação, presume-se que não há mais como intervir no andamento da ação penal. Essa presunção se dá por meio de interpretação. Segundo a Constituição, o partido político poderá requerer a sustação até decisão final. Até que se tenha a decisão final, poderá haver requerimento de sustação do processo. Todavia, como forma de pressionar a Casa, a Constituição determinou o prazo de 45 dias para apreciação do requerimento e votar pela sustação ou não do processo. Significa que o partido político pode deixar a ação penal tramitar e, quando perceber que poderá resultar em uma condenação, aí sim, nesse momento, ele faz o requerimento para a Casa no sentido de sustar o processo. Haverá suspensão no processo no qual sejam acusados parlamentares e não parlamentares. O feito, então, deve ser desmembrado, prosseguindo-se em relação aos coautores, e a sustação somente ocorrerá em face do parlamentar que detém a imunidade. As imunidades dos parlamentares, elas prevalecem até mesmo durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva. Nos casos de atos praticados pelo parlamentar fora do recinto do Congresso, e ainda assim que sejam incompatíveis com o que estiver determinado no decreto de estado de sítio. Então, na verdade, para que o estado de sítio afete os deputados ou os senadores, eu preciso do voto de 2/3 dos membros da Casa. E ainda assim, precisa ser em relação àquele que praticou um ato que está, por acaso, descumprindo o decreto de estado de sítio. Prerrogativas dos parlamentares. Por prerrogativa se entende vantagem ou privilégio que algumas pessoas têm por pertencerem a uma determinada classe. No caso, os parlamentares detêm alguns privilégios por exercer mandato eletivo no Congresso Nacional. Primeira prerrogativa, prerrogativa de foro. Os deputados e senadores possuem foro privilegiado desde a expedição do diploma, ou seja, desde a ratificação de sua eleição. Eles são submetidos a julgamento perante o STF por infrações penais, ainda que tenha sido praticada antes da sua diplomação. O STF é quem vai julgar. Mas, todavia, o STF julga os anteriores e os posteriores. Mas eu devo me lembrar que, dependendo do crime, ele nem conseguiria ser eleito. Então, nesse caso, como que nós podemos falar sobre um crime anterior à diplomação? Na verdade, o tipo de crime acabou não impedindo o candidato de se eleger, porque não afetou de forma direta as proibições que se encontram na lei da ficha limpa. Por isso ele pôde concorrer. A tramitação da ação penal e o julgamento se dará no STF. E se já estiver em curso antes da diplomação, ele será deslocado para o STF até decisão final ou término do mandato. Temos uma segunda prerrogativa, que é a limitação do dever de testemunhar. Os parlamentares, eles não precisam depor sobre fatos ou informações que receberam em razão do mandato. Quanto aos demais fatos, eles devem testemunhar normalmente. Porém, os deputados e senadores, eles não são intimados sob pena de condução coercitiva.
em regra são convocados para em dia e hora irem prestar seu testemunho. A terceira prerrogativa é a isenção do serviço militar. Mesmo então que o parlamentar seja militar e que estejamos em tempo de guerra, para o parlamentar ser incorporado às Forças Armadas, ele depende de licença da Casa Legislativa, a menos que ele renuncie o mandato. Então, mesmo que esteja em tempo de guerra e ele seja militar, ele só pode ir se a Casa autorizar. A quarta e última prerrogativa é o direito ao subsídio. Serve para evitar que o congressista se dedique a atividades escusas e desonestas para poder receber o seu dinheiro. Os subsídios de deputado, federal e senador, eles são idênticos e, nos termos do artigo 49, inciso 7 da Constituição, a competência para trazer esses subsídios iguais é do Congresso Nacional. Então, é o Congresso quem fixa. Se o deputado ou senador forem convidados para exercer cargo de ministro de Estado, por exemplo, ele não perde o mandato eletivo. E o que é pior, nos termos do artigo 56, parágrafo 3º da Constituição, ele ainda pode optar pela remuneração do mandato. Vale só lembrar que o mandato de deputado e senador tem aí quase 4 mil a mais do que o mandato do presidente da República. Por hora era isso que tínhamos a tratar, referente a essas situações do Legislativo, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Num próximo vídeo, continuaremos a falar das incompatibilidades dos parlamentares.